Olha, 7h45. O plenário no Senado aprovou esta semana uma modificação na reforma trabalhista do ano passado para proibir que as mulheres grávidas ou lactantes sejam obrigadas a trabalhar em local insalubre. Caso a trabalhadora opte ou não por continuar a exercer as atividades com risco à saúde no emprego. Segundo o projeto de lei no Senado, a mulher gestante ou lactante poderá decidir se irá trabalhar em locais insalubres ou de grau leve ou médio. A regra proposta determina que, a priori, elas devem ser afastadas das condições de insalubridades graves. Pela reforma trabalhista de 2017, elas só seriam afastadas mediante atestado médico. A partir de agora, a mulher poderá decidir se retorna ou mantém atividades laborais desde com aval médico. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com o advogado trabalhista Frank Deering. Falei certo, né? Certo, bom sim. dia, Frank. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que estão agora nos ouvindo e nos assistindo. Essa modificação aconteceu agora, no dia 18, né? Explique pra gente como é que ela se aplica de fato na nossa realidade. Pronto. Anteriormente era proibido que a mulher fosse exposta a ambientes degradantes, insalubres, que colocassem em risco não só a sua própria integridade física, como também da vida intrauterina, ou seja, do feto, do bebê. Então, anteriormente à reforma trabalhista, as empresas eram obrigadas a afastarem essas gestantes. Só que num país em crise, tinha, por outro lado, os empregadores, essa celeuma em que sentido? Vou deixar de contratar o sexo feminino, porque o sexo feminino poderá advir a gravidez e nós, empregadores, não vamos querer arcar com esses custos. Aí veio essa falaciosa, essa reforma trabalhista, que nós defendemos que foi um retrocesso social. A Constituição Federal de 88, ela veio do retrocesso social. A partir do momento que a reforma trabalhista, ela altera a legislação e cria o dispositivo, o artigo 394-A, ele passou a ter algumas regras, Jéssica. De que forma? Primeiro passo, naqueles ambientes de insalubridade, em grau máximo, a gestante ela deveria ser afastada, ou seja, evitar a exposição dela a esse ambiente degradante, à sua saúde e a do seu filho. Vamos explicar para o pessoal de casa, né, o que seria esse ambiente, então, insalubre, né? Então, e de grau máximo ou leve, tem isso também? Sim, a insalubridade ela é dividida em 3 partes, mínima, média e máxima. Essas variações vai da exposição. O que seria a insalubridade? São agentes nocivos à saúde do empregado. Então, uma vez exposto a essa radiação, a esses ambientes quentes, úmidos, está criando-se no empregado, no colaborador, no trabalhador, situação que vai sim de contra a sua integridade e a manutenção da sua saúde. E nada mais justo de perceber um adicional por tal exposição. Então, todo trabalhador já recebe esse todo trabalhador que adicional, esteja sim exposto a esse grau mínimo, médio e máximo, ele deverá sim receber. Na prática sabemos que não é bem isso, mas eles são sim, por uma vez expostos, eles têm o direito assegurado em lei a receber a insalubridade em grau mínimo, médio e máximo. Voltando para a questão que nos trouxe aqui nesta manhã, que é a da gestante, da mulher em si, então, no grau máximo, ela já deveria ser afastada. No grau médio e no grau mínimo, apenas e tão somente com atestado de um médico de sua confiança. Pensamos nós que na empresa tenha uma equipe médica, entendemos que poderia existir alguma hipótese a qual a lactante ou a gestante ela deveria ser afastada e por um equívoco ou outro não foi. Então o legislador não vacilou neste prisma e ele colocou à disposição da gestante procurar um médico de sua confiança para que ele passe sim um laudo para que lhe afaste desse ambiente insalubre. Aí a pergunta, Jéssica, que muitas pessoas me fazem é de sentido, mas doutor Frank, e se na empresa não tiver nenhum outro setor para o qual eu possa ser redirecionado, como é que fica? Como é que fica? Então pronto, então nessa situação a gestante ela será afastada
e ela receberá um auxílio chamado maternidade. Entendemos incongruente, mas é um jeitinho que se deu legislativo para essa situação prática. Entendemos nós que o legislador, de certa forma, ele pecou. Houve um retrocesso social, mas pensando-se, penso eu, que com essa crise financeira, acaba que vai modificando os quereres legislativos. Então, pensou-se mais em manter o emprego do que resguardar um direito que já vinha desde há muito tempo assegurado à mulher, que vira e mexe no ambiente de trabalho, ela é sempre vista em segundo plano. Essa mudança já passa a valer? Vai ser sancionada ainda? Depende de ser sancionada. O que tem hoje e para daqui a um pouco mais à frente, em 2019, é a regra do artigo 394 da dita compreendida por todos nós como reforma trabalhista. Essa regra, que é a que vale, ela estabelece que em grau máximo a mulher ela deverá ser afastada. Em grau médio e mínimo é com atestado. O que se quer colocar nessa inovação legislativa, se uma vez aprovada e sancionada, é que seja da mulher a escolha, nada mais justo. Ela que decide. Sim, nada mais justo, ela tem que decidir. Mas o que se visa aí também é o feto, é o bebê, que ele está sendo exposto através da mãe a situações degradantes à sua subsistência, a manutenção de uma gravidez que poderá ou não vir a ser gravidez de risco. A gente aproveita para lembrar que você de casa pode participar conosco através do nosso WhatsApp. O número está na tela, entre em contato, manda sua pergunta. E eu já comento também sobre outro detalhe. Se a gravidez for de risco, ela não tem escolha, né? Não tem escolha. Se a gravidez for de risco e a empresa não tiver um outro local para reacondicionar essa colaboradora, ela vai ser afastada e receberá um auxílio doença, por conta dessa gravidez de risco. Então, ela vai ter que ser um atestado médico para que a afaste da sua atividade laborativa, para que ela venha a receber enquanto dure ou perdure a sua gestação de risco. Porque o que se visa aí é a proteção da mulher e da maternidade, e muito mais da criança que está por vir. Doutor Dewey, eu fico preocupada também com um detalhe. A mulher, ela tem filho, fica um tempo afastada, de resguardo, né? E cumprindo também aquele tempo, né? Dedicado exclusivamente ao filho dela, né? Quando ela volta, tem um certo medo dessa mulher, né? Ainda que por alguns meses mais prolongados ela se mantém na empresa, mas há um temor, né? Sim, há um temor porque essa insegurança que nós vivemos advinda também de uma crise, né? Uma crise em todos os setores, causa assim na mulher uma inquietude, uma indagação a si própria, dizer, será que eu vou ser mantida no emprego? Por conta dessa alteração legislativa, quantas mulheres deixaram de engravidar? E vão um pouco mais além. Não é mais prioridade. Não é mais prioridade. Então, quantas mulheres que estão lactantes, as que amamentam e nessa situação como é que ficariam? É uma pergunta recorrente que nós também respondemos, Jéssica, muitas vezes. A lactante, ela tem direito a ter uma pausa, 2 pausas na sua jornada, além da sua jornada, melhor dizer, na sua jornada de trabalho, para amamentar. Só que nós vivemos num mundo... Isso acontece mesmo? Não necessariamente. Então, na maioria das vezes não acontece. E a lactante, que ela está exposta em grau de insalubridade, como é que fica a integridade do seu filho? Então, ela também poderá também ser afastada e receber o auxílio maternidade. Na gestação de risco, ela recebe auxílio doença. Na situação da lactante exposta à insalubridade, no qual a empresa não tem uma outra situação, outro local para colocar à disposição da empresa, ela vai ser afastada em respeito à maternidade e ela vai receber um auxílio maternidade. Agora, e se a criança nascer, eu já vou mudar um pouquinho da pauta aqui, falar sobre, no aspecto geral mesmo da mulher no mercado de trabalho, principalmente a mulher que tem filho, e quando o filho ele nasce com algum problema, alguma doença, que precisa ter a dedicação desta mãe? Pronto. Eu até brinco falando a verdade, que filhos especiais para pais e mães especiais, né? Então, numa situação de um filho com a necessidade especial, de fato, ela vai ter que optar entre manter-se no emprego ou manter-se em casa na assistência do seu filho. Mas ela recebe algum auxílio do INSS?
há uma discussão sobre isso. Ela poderia, através do filho, da incapacidade do filho e da sua opção por manter-se na condição de garantidora da subsistência do filho, ela poderia, através de relatórios médicos, ingressar com pedido em benefício do filho, desde que ela atenda alguns requisitos que já é de direito previdenciário. Que ela poderia, o filho, no caso, poderia ser acolhido pelo LOAS, que é uma permissibilidade legislativa para aquelas pessoas, aquelas pessoas que não têm recursos financeiros, ela seja assistida pela Seguridade Social. Agora, o que é que acontece? Muitas mulheres que estão em curso na gestação, elas estão expostas em grau de máximo, mínimo ou médio de insalubridade. Uma situação dessa, como é que ela faz? Ela poderá, de forma autônoma, ela poderá, ou melhor, de uma forma anonimata, denunciar no Ministério Público do Trabalho. Porque o Ministério Público do Trabalho, ele é o fiscal da lei. Então, vocês, mulheres, que não são poucas, Jéssica, dica de passagem, estão expostas em grau de insalubridade máximo, médio e mínimo. Vamos pensar também, Jéssica, nessas mulheres que estão expostas, mas não têm acesso ao médico. Nós vimos num programa Balanço Geral agora há pouco, que tem pessoas que precisam da saúde pública e não têm. E a mãe, nessa condição que ela está especial, né, que ela carrega um outro ser dentro de si, tem essa questão de limitação motora, de locomoção. A empresa não seria, então, obrigada ou poderia, né, auxiliar essa mãe? Principalmente porque ela já trabalha, aqui nas condições que a gente está falando, ela já trabalha em um local insalubre. Não teria um plano de saúde, um auxílio? A empresa, com um número maior de empregados, geralmente o empregador, ele fornece aqueles planos de saúde corporativo. Então, não vejo problema nessa situação. Mas eu estou falando daquela amiga dona de casa, a empregada doméstica, aquelas pessoas que estão naquelas empresas de menor porte econômico. Sim. Essas são as mais afetadas. Numa situação dessa, como é que fica? Como é que resguarda-se um direito? Então, pense que o legislador, de certa forma, pensando apenas no lado do empregador, vacilou no lado do empregado. Porque ambos, um precisa do outro. O empregado não vive sem o empregador, que por sua vez não vive sem a força motriz do empregado. Há uma relação de mútua assistência e necessidade. Então, numa situação dessa, ela deverá procurar o posto de saúde mais próximo da sua residência, buscar uma consulta médica para que seja a ela dado um laudo, um atestado, afastando dessa atividade, pensando em resguardar a integridade e a saúde da pessoa que está do feto, melhor dizendo, do filho que está por vir, né? É um momento no qual a mulher deveria estar sendo bem acolhida, bem respeitada, mas é uma situação que ela, na atualidade, advinda dessa reforma trabalhista, está passando por maus bocados. A gente pode ter expectativas positivas em relação à reforma, aos direitos da mulher no mercado de trabalho? Penso que com o advento da internet, as informações elas cheguem mais rápido a quem deveria chegar. E é um trabalho muito importante também da TV Atalaia, né? A TV Cidadã, do Sergipano, que traz esse tipo de informação muito precisa a quem necessita. Então, eu parabenizo a TV Atalaia, através da sua pessoa, Jéssica, que traz um tema que é de uma relevância social imensurável. Muito obrigada pela sua participação, Dr. Diri. Seja bem-vindo mais uma vez e volte sempre. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição para levar quem mais precisa informação. Obrigada. Bom dia.